Ouve aí, vem comigo então. 93. Estamos juntos no Debate 93. E a salvação, hein? Como é que a pessoa sabe que ela é salva? Existe alguma manifestação interna do Espírito Santo na vida daquele que é salvo? Aquele que é salvo pode dizer e afirmar categoricamente, com firmeza, confiança, segurança: eu sou salvo. Alguém pode afirmar: eu vou pro céu? E aquele que nunca levantou a mão, nunca teve um apelo, não levantou a mão para ir à frente lá na igreja, esse pode sim se considerar não salvo? Salvo é aquele que ergue a mão em algum momento, ou existe uma diferença entre aquele que é salvo e aquele que tomou uma decisão, que respondeu sim a um apelo? Como é que você lida com esse assunto, hein? Qual a sua opinião sobre esse tema? Pergunta que faz é uma ouvinte: meu marido me acompanha nos cultos, de vez em quando ele se afasta, mas ele sempre volta. No meio desse processo, ele nunca levantou as mãos para aceitar a Jesus, isso me incomoda demais. Como é que acontece o processo de salvação? Uma pessoa que nunca fez uma oração pública, ela não é salva? Frequentar a igreja é uma condição para ser salvo? Quais os sinais de que alguém realmente foi salvo por Cristo? Eu quero ouvir a sua opinião, é agora! Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 18 de agosto de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. No programa de hoje acolhemos com carinho o pastor Ricardo Pinudo, que é coordenador geral do movimento Craques da Paz, o reverendo Júnior César, da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto, o pastor Marcos Ebenezer, da Assembleia de Deus, Congregação Viegas 712, o reverendo Jorge Cruz, da Igreja Metodista de Campo Grande. Vamos juntos fazer um grande debate 93 a partir de agora. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Tem que levantar a mão, não tem que levantar a mão? Se não levantar a mão, não está salvo. Ainda que não levante a mão, está salvo. Ou mesmo que levante a mão, pode não estar salvo. Essas perguntas. E quem não tem braço, quem não tem mão? Como faz? Fica, não é? Eu acho que um gesto, ele pode significar muito, como também pode significar nada. Não é? Aquele ladrão da cruz, ele não levantou a mão, que estava com as mãos amarradas. Eu acho que a gente se prende muito a gestos, quando o fundamental na fé cristã, aquilo que Jesus ensinou, é o coração, a atitude do nosso coração. Que há muita gente que levanta a mão e não acontece nada. Não é porque o coração não está ali naquilo. Às vezes ele levantou a mão para agradar alguém. Então tudo é muito relativo nessa parte. Mas o fundamental mesmo é o que acontece no coração da pessoa, a sua decisão interior com Deus. Concordam, companheiros? Pode falar, Eu concordo plenamente. A gente fica muito preso a atos religiosos, a atitudes externas, quando na realidade você tem que diferenciar conversão de regeneração. A conversão, ela acontece de fora para dentro. A regeneração, ela já acontece de dentro para fora. Não adianta honrar com os lábios e o coração está longe.
Bom dia a todos aí. E logo de cara aqui, JR, tem um casal que está nos ouvindo. Eu quero mandar um beijo, um abraço aí. Eu fiz o casamento deles, recebi a mensagem aqui, fiquei muito alegre. Fernando e a Érica Silveira e seus filhos também, o Arthur e a Júlia. Mandar um abraço para eles e que Deus esteja abençoando ainda mais esse casal e essa família. JR, essa questão de levantar mão num ato externo, num ato físico, num ato visível, tangível, ela não determina uma salvação, né? Na minha experiência, por exemplo, eu me converti, estava conversando com um pastor aqui em off, a minha experiência, que ele falou sobre, na época eu jogava futebol, né? Muita gente sabe, vendo Globo Esporte, no intervalo apareceu um jogador da época falando e eu pedi um livro, eu li esse livro e me converti. Era o Evangelho de João. Me converti sentado no sofá da sala da minha casa. Transformou a minha vida, mudou minha forma de namoro. Procurei uma igreja evangélica mais próxima e comecei a seguir a minha vida cristã. Então, assim, essa questão de levantar a mão ou não levantar a mão, ela não é determinante na questão da salvação. Eu não entendo na questão, prefiro não usar essa nomenclatura processo salvação, até porque o processo é algo gradativo e eu creio na salvação instantânea. A partir do momento que confessa a Cristo como Salvador, a pessoa entrega a sua vida e recebe ali o Espírito Santo de Deus e a vida dele é selada e ali ele recebe a salvação. Então, a salvação ela pode acontecer com uma oração. A Bíblia fala de confessar com a sua boca, né? Também tem que ter uma entrega, uma decisão, um posicionamento. Mas a salvação, ela tem a ver com algo interno e não necessariamente físico ou visível. A pessoa pode estar em alguns lugares, conheço algumas experiências de pessoas que no ônibus, já a palavra que tinha sido recebida, ela meditou ali, ela fez uma oração com Deus, entregou a vida dela ali diante de Deus, e ela converteu-se ali. E depois ela tomou uma decisão pública. A gente confunde um pouco a decisão pública com uma decisão de conversão. Então, durante o debate a gente vai estar conversando um pouco mais, mas não é determinante. Pergunto, a pessoa diz, olha, ontem no culto fizemos o apelo para a entrega da vida a Cristo e 577 pessoas converteram. Estatística, né? 570 pessoas foram salvas. Tá entendendo? Quer dizer, não estou dizendo os irmãos, estou dizendo o seguinte. A gente não tá censurando também. Também não. É uma avaliação sobre esse assunto para a gente entender, porque em geral as pessoas têm essa tendência. É isso que eu estou falando aqui. Né? Olha, foi assim, ainda que seja uma estatística, mas muita gente acredita que o fato de ter ido à frente ou chorado, que é outra coisa. Entendeu? A mesma coisa, o processo é igual. Ergueu a mão, chorou, se chorou, foi tocado, chorou, você estava com dor, com fome, arrepiou. Era uma emoção. Como é que descreve isso aí de uma maneira um pouco mais clara aqui? Deixa eu fazer aqui uma observação. Claro. Completei 10 anos de participação aqui no debate. Meu Deus do Passa céu. rápido o tempo. Puxa vida, que privilégio nosso. Obrigado, reverendo. Acho que foi ontem que a gente começou aqui. Nós vamos 10 anos. Continuamos bem novos, graças a Deus. Pela glória de Deus. Glória a Deus. Maravilha. Mas o que há é isso que você falou. Parece que o pregador necessitava de um feedback até para fazer a sua estatística, né? Eu escuto gente dizer, né, Moody, mais de 150 mil pessoas se converteram com as pregações de Moody. Quer dizer, como é que souberam? Através dessa aferição das mãos levantadas, né? Então, geralmente isso era feito em grandes encontros para o pregador poder até orar por aquelas pessoas e de repente até tinha uma oferta também. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, levanta a sua mão. Vamos aí entregar um livro para você, como foi o teu caso, você recebeu em casa, né? Vamos te entregar um livro, entregar um brinde, né? Agora, como começou isso, não está na Bíblia, né? Não foi em Jerusalém, com certeza. Mas, de repente, pode ser um ato salutar até de quem faça isso, né? Exatamente, principalmente porque, pastor, o mais importante é que a semente ela seja semeada no coração. A pessoa pode ouvir a palavra num culto, ministrada na sua vida, mas naquele momento ela não aceita Cristo. Ela pode estar passando por uma situação que ela está sozinha, mas ela e Deus, ela confessa a sua dependência de Deus, ela reconhece que ela é pecadora, que reconhece que precisa de Jesus Cristo, que não existe nenhum outro caminho senão Jesus Cristo. Ela confessa a Deus. Ela vai levantar a mão sozinha ali, ela tá no hospital, tá
a pessoa ficou tetraplégica ou alguma outra situação que impeça que ela possa levantar as mãos. Não é uma atitude você levantar as mãos. Levantar as mãos é um ato feito pela igreja, mas não significa necessariamente que você tem que levantar as mãos. Parece que nós estamos aqui no acordo que não exista absolutamente nada contra a questão de apelo, ao que as pessoas se manifestem de alguma forma. Não estou vendo aqui nenhuma resistência a isso, pelo menos até agora, mas o que nós estamos ouvindo é que existem outras questões que não podem ser mensuradas dessa forma. Jesus mesmo disse: pelos frutos os conhecereis. E olha que ele estava falando de gente que já estava graduada ali espiritualmente, envolvida no relacionamento espiritual, né? Reverendo Júnior, queremos ouvir também a sua opinião. Bom dia. Bom dia. Alegria tê-lo aqui. Dentro desse aspecto do que envolve essa manifestação, e que em alguns casos isso é entendido como resultado, ou seja, hoje nós tivemos aqui 25 pessoas foram salvas. Já ouvimos aqui que não, né, pelo que eu estou entendendo aqui, não há nenhuma resistência à questão de apelo, desafio, para as pessoas virem à frente e tudo mais, mas não se pode tomar este ato como uma resposta, até porque existem pessoas que não podem dar essa resposta, ainda que eles estejam dando internamente. É isso, companheiros? Três aqui, é isso? Pois não, Júnior? JR, então, a gente tem alguns pontos bíblicos que, de certa forma, influenciam nas nossas ações durante a evangelização. Então, assim, a gente costuma muito citar textos em Atos dos Apóstolos: 3.000 convertidos, fora mulheres e crianças, 5.000 convertidos, né? E a gente esquece de que esses números são estimativos, né? Por exemplo, 3.000, quem fez a contagem de 3.000 pessoas ali? Né? Então, são estimativas que são feitas. Então, a necessidade de contabilizar, né, é uma necessidade que a gente importou um pouco hoje para a igreja e encara determinados números na Bíblia, não de forma simbólica, mas de forma literal, né? Não quer dizer que todo número na Bíblia deva ser encarado de forma simbólica, mas algumas questões como essa da contagem é complicado de se fazer, né? A outra coisa é a própria recomendação, né, afirmação de Paulo, que você crê no coração e confessa com a boca. Então é preciso que haja uma manifestação visível durante ou após a conversão. Essa manifestação não quer dizer que seja naquele momento, né? Pode ser ao longo da vida, pode ser pelos frutos que a pessoa está dando após a sua conversão, mas é uma manifestação que declara que ela realmente confessou a Jesus como seu Salvador. E isso acontece, né? E uma outra coisa que nos influencia muito é essa necessidade que nós temos de ver os resultados do nosso trabalho. Isso em qualquer área da vida. Então você vai lá, evangeliza, e o que é que você espera? Foi bem sucedido? Se alguém respondeu, se você conseguiu contabilizar. Se você não conseguiu contabilizar, parece que o trabalho não foi bem sucedido. Mas acontece que não é assim que Deus conta, né? Deus tem o seu próprio tempo. Talvez estejam ali pessoas que Deus está trabalhando aos poucos, como foi o caso de Jeremias, lembra? Jeremias disse que Deus foi falando com ele ao longo de alguns reinados, né? E depois chegou um momento crucial na vida dele que ele se sentiu vocacionado. Olha aqui uma de nossas ouvintes aqui já no Facebook da Rádio 93 FM. Aliás, eu quero agradecer já a participação dos nossos amados ouvintes aqui no Facebook da Rádio 93 FM. Uma delas dizendo: por isso que falo que de gestos mentirosos, falsos, engana o homem, mas a Deus não engana. Já vi gente falar assim, um sepultamento. Que pena, né? Que ele não foi salvo. E eu disse: como assim? Você estava no coração dele para saber? Só Deus sabe do nosso destino. Julgar nunca. Compartilhe aqui uma de nossas queridas ouvintes a quem eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência, encorajar você a participar com a gente também aqui na nossa página da Rádio 93 FM no Facebook. Tem um post aqui com a foto dos nossos companheiros do Debate 93 de hoje, você vai conhecê-los também, e na sequência participe com a gente também pelo nosso WhatsApp, e-mail, site, telefone. É sempre muito bom ter a sua participação, querido e amado ouvinte do Debate 93. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pesquisa 93.
Muito bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. A pesquisa de hoje está perguntando para você. Você acha que para ser salvo é obrigatório fazer uma oração de confissão pública? 89% dos ouvintes por telefone acreditam que não é necessário, assim como 87% dos ouvintes também no nosso site. Aqui pelo WhatsApp, telefone 96803-8319, o Felipe diz o seguinte: olha, eu acho que o que define se a pessoa realmente é salva são as atitudes que ela tem após a sua conversão. Assim como nós temos uma cidadania terrena, onde a gente adquire costumes, um idioma, coisas concernentes à nossa cidadania, quem é salvo tem que adquirir a cidadania do céu, tendo que assim mudar, por exemplo, a sua fala, o seu agir, a sua forma de vestir. Ele diz que acha que esse é o primeiro sinal. Agora também, muitos ouvintes se manifestando quanto à questão da salvação. Um ouvinte disse assim: olha, eu tenho conhecido que diz que serão salvas todas as pessoas que são boas. Então, se aquela pessoa é boa, ela vai ser salva, não importa o que ela tenha feito. E uma outra ouvinte disse assim: olha, eu confesso a vocês que eu frequento a igreja, mas de vez em quando eu sempre tenho medo quando eu paro para pensar se a minha alma vai para o céu ou para o inferno. Muitas perguntas, muitas dúvidas dos nossos ouvintes. Vamos iniciar aqui pela pesquisa, porque ela nos ajuda aqui a entender esse aspecto, e eu queria pedir a vocês que nos ajudassem explicando essa questão da confissão pública, né? A confissão pública, muita gente se apega ao texto de que se não me confessar diante dos homens, eu não confessarei diante do Pai que está nos céus, né? Se você me negar, eu também o negarei. E com base, muitas vezes, nesse texto, é compreendido a questão, confessa a Cristo, tal, e enfim. E tem igrejas que fazem isso numa outra etapa, numa etapa do batismo, na etapa de profissão de fé, numa etapa de amadurecimento espiritual, mas aqui a aplicação está sendo dada à questão da conversão imediatamente. Vocês podem ter uma palavra para poder distinguir uma coisa da outra, ou consideram que é exatamente a mesma coisa? Olha, eu gostaria de dar uma palavrinha. Eu creio que a grande demonstração pública está no batismo, né? Quando nós até declaramos a fulano fazer a sua pública profissão de fé, pelo menos o ritual metodista, a gente tem, fulano, diante da comunidade, você confessa que recebeu. Então o senhor distingue isso, quer dizer, uma coisa é a questão da salvação, lá específica, e o outro é quando você está inserido na igreja, vai ser batizado, vai professar a fé. Aí ocorrem as três perguntas básicas que é feita a pessoa diante da igreja, diante de seus amigos que ele de fé, exatamente. Testemunha de Jesus. Eu acredito que, assim, como acho que a gente já passou por ponto, mas é bom a gente massificar aqui, a decisão em si de receber a salvação em Cristo, ela independe de uma pronunciamento ou não. Mas com o decorrer dessa salvação, dessa conversão, dessa transformação, a declaração pública, ela é quase inevitável, baseado em Atos 4:20, se não me engano, em Pedro e João disseram que é impossível deixarmos de falar do que temos visto e ouvido. Então, quando aquele que confessou e recebe essa salvação, essa ação do Espírito é tão latente, ela é tão fusiva, ela é tão clara, que ela vai reverberar numa declaração pública. Então, o fato de fazer a declaração pública é inevitável de acontecer para estar numa comunidade. Mas o ponto aí é a relação com o apelo. Então, quer dizer, se a manifestação diante de um apelo, num momento de culto, um congresso, um acampamento, que acontece muito, um retiro, quer dizer, é diferente do que vocês estão falando. Vocês estão falando o seguinte, que existem inúmeras outras, a vida inteira de oportunidades para que ele confesse a Cristo. Não vai ser só num ato de batismo, num ato de profissão de fé, vai ser a vida inteira, depois ele vai ter essa oportunidade. É só essa distinção aqui para que o ouvinte nos acompanhe, porque a pesquisa pode estar encaminhando para um olhar que é a confissão pública tem a ver com o apelo, ou seja, se eu sou convertido, membro da igreja, dou frutos, mas nunca respondi sim a um apelo,
faltou essa parte, entendeu? Essa aula eu não fui, entendeu? Então eu preciso, você tá entendendo? Esse tipo de posicionamento que para muita gente pode ser considerado um equívoco. JR, assim, o apelo, na realidade, quem faz não é o homem. O apelo que é eficaz, quem faz é o próprio Espírito Santo. É ele que convence da justiça, do pecado e do juízo. Então, salvação está ligado a um apelo que é feito pelo Espírito Santo, a um convencimento. Esse convencimento, ele acontece internamente, e internamente há uma responsabilidade uma responsabilidade pessoal, em que a pessoa acaba respondendo positivamente a esse convencimento do Espírito Santo. Então, aí a salvação chegou. Né? A salvação não depende de qualquer outro ato que a gente possa fazer posteriormente, a não ser dizer sim a esse convencimento do Espírito Santo. Por quê? Porque salvação é pela graça. Então não importa se eu levantei, se eu erguei a mão, se eu chorei, se eu sentei, se eu corri, se eu rodei, isso não importa. Não importa. Né? A salvação não é por nada que você faz, ela é pela graça, é um presente de Deus. Agora, para diferenciar essas questões, a gente precisa falar sobre o que é negar. Negar seria o que Pedro fez quando ele disse: não conheço esse homem? Ou negar também seria você não abrir mão de si mesmo e dizer assim: olha, não é Cristo que vai viver em mim, quem vai viver sou eu. Então aí você está negando numa decisão de não seguir o Cristo, não fazer com que ele viva em você. Essa decisão também é interna. Ela tem implicações ou consequências externas, mas ela é interna. Então uma coisa é a salvação, outra coisa é a entrada dessa pessoa numa comunidade eclesiástica. Então, geralmente, para se entrar nessa comunidade eclesiástica, para ser contado, digamos assim, externamente, né, há uma manifestação ou no batismo, ou batismo em profissão de fé, como algumas igrejas fazem, como a minha, né? Então há isso, mas isso não quer dizer que a pessoa seja salva. Nem quem é batizado e fez profissão de fé é 100% garantido que aquele é um salvo, porque nós não podemos julgar, né? E nem aquele que não fez também a gente pode dizer que é perdido, porque também não podemos julgar. O interno só Deus consegue ver. Daqui a pouquinho nós vamos entrar nesse aspecto que envolve os sinais de que uma pessoa realmente foi salva. Se existem algumas evidências que podem ser analisadas aqui, se quem sabe da sua salvação é o próprio indivíduo, como é que ele sabe, como é que funciona isso. Durante muitos anos a igreja evangélica foi questionada exatamente porque afirmava, né, nós vamos para o céu, e alguns diziam: como vocês são pretensiosos, como é que vocês acham que vocês são donos do céu? O céu é exclusivo de vocês? Durante muitos anos houve essa controvérsia. Hoje ela já não existe mais com tamanha intensidade, porque outros temas surgiram, mas continua sendo uma questão fundamental. Existem pessoas que estão na igreja há 399 anos e elas ainda têm medo. Nós ouvimos aqui um ouvinte que fala: olha, quando eu tô pensando, eu penso nisso aí. Você imagina, botar aqui aquele negócio de última trombeta, vai ter gente correndo para tudo que é lá. Então, vamos entrar no ponto da questão do processo da salvação. O pastor Ricardo já deu a opinião dele sobre esse assunto. Se não me engano, ele disse que não acredita num processo, acredita que a salvação seja um ato específico e imediato. É o destaque do reverendo Jorge. Nós começamos ouvindo a sua opinião. Olha, o pastor Júnior César fez uma apresentação agora bem interessante. É que o autor e o ator nisso tudo é o Espírito Santo, né? Isso aí não é o grande pregador, até uma boa pregação ajuda muito, mas o Espírito Santo é que é o grande tocador no coração do homem, da mulher, né? Então, quando ele toca e essa pessoa, né, permite a ação dele, é instantânea, a conversão é instantânea. Por isso tem a figura do nascimento, né? Uma criança, ela é gerada durante 9 meses, mas o nascimento dela é rápido. Se demorar, cria problema, né? Então, pela palavra de Deus, pelo aquilo que a gente crê, a conversão, ela acontece instantaneamente, né? Agora, o processo de crescimento, aí que é uma outra história, como exatamente a criança nasce e aí ela vai começar a crescer, como nós vamos crescendo na fé. Uma definição que eu vi muito interessante, muito legal, é que na obra salvífica de Cristo, de Jesus, na cruz ele nos tira de dentro do pecado
e no Pentecoste ele vai tirar o pecado de dentro de nós. Então, a salvação, ela é um ato, mas depois o processo antigo, na época que a gente iniciou o processo de santificação, né? Que é aquele processo onde Deus vai nos maturar, o crescimento. Paulo fala sobre não só ter salvação, mas desenvolver a sua salvação. Agora, sobre salvação, eu não fiz uma estatística, mas eu já em várias vezes até parei um pouco, até porque causa um constrangimento, mas durante algum tempo eu tinha um mecanismo de até para desafiar o povo. Se você for reparar, nós hoje na igreja evangélica, nós temos isso, porque eu me converti em 88, e no início lá eu peguei aquela coisa do apelo até para decisão do ministério pastoral. Tinha isso, até na igreja batista. Hoje a gente ouve pouco isso, mas o que a gente vê é o seguinte: muita gente, quem já aceitou a Cristo como Salvador? 80, 90% da igreja levanta a mão. Quantos têm certeza nessa salvação? JR, cai muitas mãos. É um fenômeno, eu não sei, a gente fica pensando como o cara acredita que já aceitou a Cristo, mas esse mesma pessoa não tem a certeza de que se partir hoje vai para a eternidade. Por causa do discurso que nós vivemos hoje na igreja evangélica. O discurso triunfalista, o discurso mamonizado, o discurso, sabe, que vem ruir a base salvífica do evangelho. Deixa eu ver se eu entendi, pastor. Nós tivemos um olhar voltado para a eternidade e hoje já não temos mais. Não temos no sentido amplo aqui, quer dizer, muita gente já não tem mais olhar para a eternidade. Mas muita gente está olhando para este tempo em que a gente vive. É isso que está falando. Acredito que seja por causa e por conta disso a questão de salvação nem seja uma temática importante. Não, a pessoa aceita Cristo, ela quer se livrar do inferno, ela quer ir para o céu. Mas se você enquadrar e sentar, você tem certeza se você morrer ou não tem. Processo da salvação. Há algum dado a mais aí a acrescentar? Eu tenho. Pode falar. É interessante falar nessa questão, porque muitos pregadores até fazem apelos terroristas. Olha, porque se você não aceitar a Cristo, você pode não ter uma outra oportunidade e que você pode ir para o inferno. Eu conheço uma pessoa que não aceitou a Cristo, atravessou a rua, foi atropelado e morreu sem Deus, sem paz, sem salvação. Ele vem para Cristo pelo medo. Ele não vem pelo amor. É verdade mesmo, amor. não. Mas é verdade mesmo, né? Ele não deixa de ser. Pode acontecer, mas isso é perigoso, até porque quando você vai analisar esse ato de aceitar a Cristo, esse processo, é interessante ver que quando Jesus está diante de Zaqueu, Jesus fala: Zaqueu, desce, porque hoje a salvação chegou à sua casa. Jesus não chamou ele para levantar a mão. Jesus não pediu para os discípulos levantarem as suas mãos. JR, existe um processo de salvação na Bíblia, mas que se dissocia desse significado que o ouvinte está dando aqui. Então o processo está lá em Romanos 10. Ir, pregar, ouvir, crer e ser salvo. Então, que se diferencia do fato de você ter um processo para ser salvo, digamos assim. Esse processo que é registrado em Atos 10, em Romanos 10, está muito mais ligado ao nosso trabalho enquanto evangelizadores, ou seja, não haverá salvação se nós não formos até os perdidos, se nós não pregarmos, e tendo pregação é que eles vão ouvir, ouvindo é que eles vão crer, porque a fé vem pela pregação, e crendo serão salvos. Então esse processo está lá, mas não quer dizer, por exemplo, que uma pessoa está na igreja, né, e que ela está num processo, uma análise de ser salvo, digamos assim. Talvez, não sei, talvez ela esteja ouvindo ou não esteja ouvindo. Eu não sei em qual momento a pessoa está, mas é diferente o processo de salvação que a gente enxerga na Bíblia, é diferente disso que o ouvinte está falando aqui. Há um plano de Deus, não é? O plano da salvação. Esse plano ele começa lá no Éden, né? Então, nesse plano da salvação é Deus buscando o homem. Então Deus está nos buscando. Então a nossa pregação é que muitas vezes joga dúvida no coração das pessoas. Eu não faço esse tipo de pergunta. Me perdoe, eu sei que não foi você que fez, mas eu vou citar. Eu não faço esse tipo de pergunta. Quem tem certeza da salvação? Porque você está jogando dúvida sobre o povo de Deus.
Quando um pregador, um pastor pergunta isso, ele está jogando a dúvida. E nós somos salvos pela graça. Não é por merecimento, não é porque eu sou bonzinho, não é por nada disso. Outra coisa, quando nós aceitamos a Jesus, o processo do processo de salvação, ele nos lava de todos os nossos pecados imediatamente. Porque se eu jogo uma lavagem de pecado ou uma libertação do pecado para o Pentecostes, eu jogo em cima do povo uma dúvida maior, que tem muita gente que não tem certeza se é batizado com o Espírito Santo ou não. Isso. Você tem na igreja gente que não tem certeza se está salvo. Se batizar com o Espírito Santo, muito mais. Então, o que acontece? O processo de Deus e o plano são tão simples que Isaías chega a dizer que com ele até o louco acerta, não é? O problema é que nós estamos perdendo essa simplicidade. Não é? O povo de Deus está salvo, sim, glória a Deus, é a graça de Deus. Simplificar só no seguinte, lá em Romanos 10 para mim é uma aula sobre isso, né? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus estou dentre os mortos, serás salvo. Com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Ponto. Salvação tá aí. O resto, se Deus quiser mexer, aí vai de cada um. Deixa eu ver se eu entendi. A pessoa só chega nesse ponto, pastor Júnior, agora, que trouxe-nos aqui uma vez mais Romanos 10. A pessoa só chega neste ponto de conhecer o Evangelho e assim, por conta disso, confessar a Jesus Cristo e por conta disso, crer, só chega nesse ponto porque houve uma ação do Espírito Santo anterior em sua vida. Exatamente. Ou seja, não é uma decisão no sentido de que eu descobri ou eu fiz, para eu dizer o seguinte, olha, eu fiz por onde? A salvação eu conquistei, ela é fruto da minha inteligência, ou da minha busca, ou do meu esforço, seja lá o que for o meu aí. É fruto da graça. O reverendo Jorge trouxe-nos aqui o texto de Efésios, quer dizer, é fruto da graça de Deus sobre a nossa. Ninguém é salvo pelo que fez, nós somos salvos pelo que Cristo fez. Então a salvação, ela está centralizada em Cristo. Se não for por meio de Cristo, não há salvação. É isso? Então, de acordo aqui? Okay. Muito bem. Então essa ação do Espírito Santo de Deus é uma ação sobrenatural. Não é? Ela pode estar dentro de uma mensagem, né, onde Deus pode, através do ministro, e Deus sempre fala, porque se o ministro for fiel à palavra, quem fala é a palavra e não o ministro. Esse é o ponto, que quando o ministro é fiel na entrega da palavra, quem fala é a palavra, não é o ministro. Também pode ser através de uma música, também pode ser através de um testemunho, também pode ser através de um diálogo, uma conversa com alguém. Quantas pessoas se encontraram com o Evangelho através de um folheto que nem foi entregue a ela? Foi encontrado, foi achado, a coisa, né? Então, todo esse processo que está aí, o responsável é o Espírito Santo. Nós estamos falando de salvação. É igual a história do camarada que foi à igreja, e aí o pastor estava pregou no ano anterior, sede conferência, esse ano outra vez, aí entrou um bêbado na igreja e disse pro pastor, pastor, o senhor me converteu ano passado. E o pastor disse, foi eu mesmo. Foi eu mesmo, que se fosse o Espírito Santo de Deus, você não estaria entrando na igreja que você está aí. Então existe esta diferença entre aquele até que se habitua ao ritual religioso, ele se habitua ao ambiente. Isso é muito comum com quem nasce na igreja, que nasceu neste ambiente, ele nunca teve uma outra experiência. Nesses casos, algumas pessoas mantêm alguma dúvida. Exatamente. Porque ele diz, olha, eu não sei se eu estou acostumado, entendeu? Eu não sei se eu estou aqui porque eu estou acostumado ou se há uma ação realmente do Espírito Santo na minha vida. Eu teria muitas respostas sobre esse assunto. Quero ver vocês. Deixa eu só. A gente está entrando num campo, a gente está falando sobre salvação, e a gente sabe que tem a doutrina básica que diverge, e a gente tem, eu não sei o percentual, na minha época era bem mais mediano isso aí. Hoje mudou muito a questão de perder, não perder. Isso tem a ver. Mas nós nem entramos nesse ponto ainda. Não vou entrar, e nem agora nós vamos entrar. O senhor trouxe. Não, porque sabe, eu tô dizendo isso porque eu tenho que responder o ouvinte. Jogou dúvida, né, Jorge? Jogou dúvida. Não, então a dúvida, a dialética, né, é um processo de reflexão. Às vezes a gente quer poupar aquele que nos ouve da dúvida e deixa e lhe priva de crescer. Então a dúvida, tanto é que na crise a gente cresce.
E a gente que vai expor, a gente tem que suscitar, a gente tem que colocar as opiniões e tem que colocar a reflexão. Então, quem não reflete, repete, já dizia o outro. Então, o que acontece é o seguinte: quando a gente diz um plenário, e eu quero só frisar, porque foi eu que citei, quando eu disse que durante um tempo da minha vida eu até perguntava, depois eu parei de perguntar. Mas existe 1000 formas de você perguntar um plenário. Existe 1000 formas de você questionar e você pôr a reflexão. Porque o que eu observei é que esse discurso da salvação, esse discurso, como eu disse, até do ministério vocacional, pastoral, isso caiu de moda. E a questão transcendente da salvação, isso deu espaço a uma geração nossa que é imediatista, que é materialista. E a gente está muito preso nesse discurso e perdemos esse outro discurso da salvação eterna. O que eu entendi que o senhor só para encerrar, quando eu digo que essa dúvida permanece, isso pode também ter a ver com a doutrina dela. Porque tem muita gente que acha que é possível perder a salvação. Então ela não tem essa certeza hoje. Ela até hoje eu tenho. Mas se eu pecar, eu posso não ter. Aí é uma questão de doutrina. O que eu entendi que o senhor colocou anteriormente foi que se uma pessoa... você tem um grande número de pessoas que se consideram salvas, mas quando você fala sobre ir para o céu hoje, as pessoas têm dúvida. Certeza. Né? É isso aí que o senhor colocou. Quando eu estou no pessoal. E depois o senhor acrescentou ainda mais, dizendo o seguinte: que existe um olhar muito grande para o hoje. Exatamente. E não mais um olhar para a eternidade. Não é que não há, diminuiu, né? Você tem uma frequência maior disso aí. JR, eu vejo muitos crentes de hoje em dia, né, um grande número, com uma preocupação né, em relação a um trabalho que não deveria ser dele. Vou dar um exemplo, né? Nós somos pescadores. Jesus ensinou a pescar com rede. Quando você pesca com rede, você arrasta tudo que está no caminho. Aí você leva para a praia. Depois você faz o quê? Normalmente, os crentes de hoje estão fazendo separação de peixe bom de peixe ruim, o que é bota, o que é lata, e está separando. Mas na realidade essa não é a nossa função. A nossa função é lançar a rede. Você deixa tudo lá do jeito que está e você pega a sua rede e volta para o mar para pescar. Quem faz a separação é Deus. É Deus quem julga quem é e quem não é. A nossa tarefa é lançar a rede. Quando você lançar, vai vir todo tipo de gente, mas não cabe a você fazer separação. Não cabe a você definir quem é salvo e quem não é, quem é peixe e quem não é. Não cabe a nós. A nossa tarefa é trazer. E do jeito que o senhor ilustrou, quem é bota nunca vai ser peixe. Exatamente. E quem é lata nunca vai ser mas peixe. Ainda assim, e quem é peixe nunca vai ser bota. Ainda assim, é isso mesmo? É isso aí. Ainda assim, eu não posso dizer assim, você é uma bota, sai fora, você é uma lata, sai fora. Quem faz isso? Entendeu? Porque dentro de uma bota pode ter um peixe, entendeu? Olha aí. E só quem tá vendo isso lá é Deus, eu não vejo, né? Dentro de uma lata pode ter sardinha, velho. Pode ter um peixe bom lá. Quem tá vendo lá é Deus. Eu não sei, eu não tenho como fazer essa separação. Eu não sou Deus pra olhar o coração de ninguém. Olha, quando Paulo se converteu, né? Ninguém estendeu a mão pra ele a não ser Barnabé. Entendeu? E Paulo era perseguidor e estava respirando ainda ameaças quando Deus disse para ele o seguinte: tu és para mim vaso escolhido. Deus disse isso para um cara que era perseguidor. E eu já ouvi isso aqui na rádio, um pastor falando sobre isso, chamado J.R. Vargas, né? Ele estava ainda respirando ameaças e Deus disse: você é para mim vaso escolhido. Então o olhar de Deus é um olhar diferenciado, não é o mesmo olhar nosso. J.R., Provérbios 4,18 fala que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando a cada dia mais e mais até ser dia perfeito. Significa que a cada dia mais eu estou próximo de Deus e cada dia mais eu estou distante das coisas que me levam a pecar. Eu preciso entrar por esse caminho, por essa vereda. A estrada é a mesma para todo mundo, agora o caminho é uma vereda interior. Olha, eu acredito que esse tema é muito importante, porque o púlpito ele tem que passar para o povo a palavra de convicção e de esperança, né? Porque você hoje tem pregador do terror ainda, como falou o pastor, né? Você tem pregador ainda que faz terror, né, para o povo. E você tem pregador que, em vez de pregar a palavra, lê o texto e fica contando histórias mentirosas,
né? Histórias que não tem nada a ver, que não tem nenhum respaldo na palavra, né? E Paulo já dizia para Timóteo, foge de tradição judaica, porque contar história não é para a igreja de Jesus Cristo. Nós estamos, né, embasados na palavra de Deus. E eu volto aqui ao colega, né? A questão da dialética, ela pode ser até usada no mundo político, filosófico. Agora, no mundo espiritual, nós temos uma palavra, um evangelho que é boa nova de salvação, né? E boa nova de alegria, né? Então, você não pode tratar o evangelho dialeticamente. Isso aqui é verdade absoluta. Entende? Nós pregamos verdade absoluta. Deixa eu só. Então, não, eu estou falando com fazer uma intervenção. Eu acho que O pastor Ricardo disse o seguinte. Ei, Jorge. Vocês estão falando exatamente. O pastor Ricardo não faz isso mais. Ele está dizendo que ele já fez. A minha preocupação não entendi. A minha preocupação é com quem está ouvindo. Mas, Jorge, veja bem, nós todos podemos, num sermão, estabelecer perguntas. Aliás. Sim. A boa homilética. O sermão tem que ser desafiador. O sermão leva desafiador. Correto? Questionar. Mas você uma tem autoanálise. Mas você Perfeito. tem que saber Não. até onde Perfeito, você claro. pode ir nas perguntas. Mas cada um Porque se você uma Eu forma falo de isso, perguntas. é claro, porque a pergunta, ela produz a reflexão. Aquela que possa levar dúvida, né, para o povo. Agora, porque você tem pessoas na igreja, né, que elas procuram o pastor e elas precisam ser tratadas com muito cuidado, senão elas podem abandonar a fé. Um senhor com mais de 10 anos de igreja, ele me procurou uma vez e falou assim: pastor, eu nunca levantei a mão para Jesus, estou na igreja há mais de 10 anos. Se isso é importante para você, então, camarada, o dia que estiver pregando, que você achar que está legal a pregação, levanta a mão. Aí eu fiz um apelo, exatamente, e ele levantou a mão e ficou feliz da vida. Então, você pode ter sim, mas é preciso que a gente coloque aí, pastor Ricardo, no caso, que o colega jogou assim de um modo geral, até onde eu posso ir com a minha dialética na igreja. Claro, percebe? se eu tivesse uns 30 minutos. Tu quer ver uma coisa? A Bíblia. Isso é questão de escola também, né? Questão de cada um tem uma escola, um perfil. A minha escola é essa de reflexão. Acredito que vale a pena. A gente precisa fazer esse povo pensar. O evangelho é absoluto, mas o povo não conhece esse absoluto. Ninguém mais pastoreia sozinho. O senhor pode pregar domingo e na segunda eles ouvem outro, a igreja ouviu terça, quarta, quinta. Então a gente precisa ter um perfil. Quer ver uma coisa? A Bíblia fala sobre: conhecereis a verdade vos libertará. O que liberta? É a verdade? Não. É o conhecimento dela. A verdade absoluta, ela está aí. Mas não é verdade. Se fosse assim, todos os 7 bilhões de habitantes do planeta eram salvos, crentes. Porque a verdade está estabelecida. Mas por quê? Porque 1 bilhão, pelo menos, dela nunca ouviu falar de Cristo. Então, você chega na África, você faz um apelo, levanta um montão de gente. Por quê? Faz parte da cultura aceitar Cristo e continuar com a sua vida lá no cultural e religiosa. Então, quando eu digo que levar o povo à reflexão e levar o pensamento, é entender que não é só levantar a mão, não é só aceitar, é só, entre aspas, claro, aceitar Cristo, não é só ter a salvação, é desenvolver essa salvação, a ponto de termos não só quantidade, e sim qualidade. E aí nós entramos no outro aspecto que me parece que muitas vezes se confunde, é a questão da salvação e a santificação. Algumas pessoas juntam essas duas coisas e uma me parece ser resultado, consequência, enfim. A santificação, ela dura a vida inteira. Enquanto nós estivermos aqui, há uma ação do Espírito Santo em nós que nos convence, que nos leva à confissão, ao arrependimento, e há uma participação humana de dizer assim: olha, eu quero mudar. Eu vou lutar contra a minha carne, eu esmurrar a própria carne. Tem esse aspecto que envolve as duas coisas. Aí nós entramos numa pergunta que faz aqui o ouvinte: frequentar a igreja é uma condição para ser salvo? Ou é resultado? É o destaque do pastor Marcos. Não, eu digo que não, até porque a igreja não salva ninguém. Não foi a igreja que morreu por você, foi Jesus. Mas a igreja, ela é fundamental nesse plano de salvação. O resultado da salvação é buscar a igreja. É você buscar a palavra, porque a igreja é um lugar onde você ouve a palavra de Deus. Agora a igreja em si, ela não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Eu concordo também, mas eu quero ressaltar, nesses tempos que a gente está vivendo hoje, eu quero ressaltar o que está lá em Hebreus 10:25.
deixar de se congregar é pecado, viu, irmão? Então você vigia nesse negócio aí. Não deixeis de vos congregar como é costume de alguns. É o que diz a palavra de Deus. Então a igreja não é uma condição para salvação, né? Mas você precisa se congregar, já que você é um salvo. Se você não faz isso, você está pecando. Não, exatamente, são ações diferentes. A questão é quando você você coloca o ato de você ir à igreja como uma condição para que você seja salvo. Até porque se você é salvo, você vai à igreja. Se você vai à igreja, você congrega. Porque tem muita gente que vai à igreja e não congrega. Tem gente que entra na igreja e sai da igreja e não fala com ninguém. Tem gente que não quer se envolver em nenhuma obra, nenhum trabalho, desenvolver nenhum projeto, nenhum departamento, mas ele vai à igreja. Para ele é confortável ir à igreja. Eu gostaria de fazer aqui uma apresentação da teologia wesleyana, quer dizer, respeitando, não impondo, né, somente o ponto de vista metodista sobre isso. O Wesley, ele mostra a graça em 3 aspectos. Ele diz que há a graça preveniente, que é quando Deus toca no coração do homem ou da mulher, né? Quando esse homem ou essa mulher aceita esse toque de Deus e diz sim para Jesus, ele então fica sob a graça santificadora, já é a ação do Espírito Santo nele, a graça santificadora, né? Quando ele aceita Jesus, vem a graça salvadora, ação da graça salvadora. E quando na caminhada cristã entra a graça santificadora. Então ele vê a graça em 3 aspectos. Um dia desse até um pregador na rádio estava zombando disso, né? O direito dele é zombar. Mas então a graça preveniente, né, de Deus tocando o coração do homem, a graça salvadora é a ação de Jesus Cristo, né, a lavagem de sangue, e a graça santificadora. Quer dizer, é o processo da caminhada cristã. Deixa eu dizer aqui, irmãos, nós temos 4 irmãos de 4 igrejas diferentes. Cabe a mim agora, por questão de justiça, permitir que cada um faça a exposição da sua doutrina sobre esse assunto. Infelizmente o tempo é curto, mas nós precisamos dar essa oportunidade a todos. Se quiserem usar. Eu abro mão da minha, porque o pastor Ricardo abriu mão. Acredito que as pessoas, e também quem não conhece, não vai dar tempo da gente, né? Mas eu queria Não, só um pouquinho. Eu preciso ouvir os outros. Se os outros vão abrir mão, aí é outro aspecto. Marcos, vai abrir mão? O Júnior? Não, a nossa visão é que a graça de Deus, a salvação de Cristo, ela está disponível a todos os homens, e não apenas a um grupo só. E a palavra de Deus diz lá em Apocalipse que você tem que ser fiel até o fim, perseverar até o fim. Então, eu sou predestinado porque eu sou salvo. Eu não sou salvo porque eu sou predestinado. Essa é a nossa visão. Eu não vou me alongar, porque se a gente entrar aqui num debate sobre predestinação, com presbiteriano, o negócio vai demorar mais, vai ser longo, né? Então, assim, falando só, pontuando a questão da salvação. Salvação é um ato, santificação é um processo. Mas a gente precisa olhar para o texto bíblico e perceber que a palavra salvação também significa restauração, cura, preservação, manutenção. Ou seja, embora tenha um ato salvífico, né? A manutenção dessa salvação, ela acontece ao longo da vida, tá? Santificação, embora seja um processo de ficar santo, quando você foi convencido pelo Espírito Santo do seu pecado e confessou Jesus como seu Salvador, você também se tornou santo, né? Então houve um ato santificador mediante a fé em Cristo Jesus, mas também tem o processo de santificação, que é onde você vai ficando cada vez mais parecido com Deus. Os atributos de Deus, que agora no Novo Testamento são enumerados como fruto do Espírito, eles começam a aparecer. E aí, fugindo dessa discussão sobre predestinação, porque eu também tenho uma visão sobre isso. Muito bem, então nós temos aqui então a questão o que nós estamos de acordo é que a salvação ela é fruto da graça de Deus sobre a minha vida. Eu não mereço. Eu não mereço ser salvo. Eu sou salvo pela graça de Deus. A ação de Deus sobre a minha vida, ela se manifesta na cruz. Então eu tenho na cruz o exemplo, né? A referência central disso, né? Eu sou salvo pela fé em Jesus Cristo. É a graça de Cristo, a sua entrega na cruz do Calvário, que me permitiu viver esse privilégio extraordinário de ser salvo. Então, se há uma ação de Cristo, e estou só reiterando o que já foi dito, e vocês estavam de acordo quando eu disse isso
anteriormente, houve uma ação anterior do Espírito Santo de Deus na minha vida, então eu tenho a ação do Espírito Santo e a ação de Cristo na minha vida. Quem me deu a salvação é Jesus Cristo. O Espírito Santo está comigo e Deus, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três estão comigo nesse processo, apesar da minha falha, do meu pecado, da minha carne, apesar de mim, Deus me deu a salvação. Então, eu tenho a impressão que nós estamos de acordo com esse ponto aqui. E aí, o último ponto é quais os sinais de que alguém realmente foi salvo por Cristo. E aí nós temos dois olhares. O primeiro é o olhar interno e o segundo é o olhar externo. Então, quanto ao próprio indivíduo, quais são os sinais que ele pode ter e como mensurar isso no outro, se é que isso é possível? Quando eu abri mão aqui da minha parte, eu pensei que eu poderia falar sobre outra coisa, né? Mas por isso que eu abri mão, porque eu queria falar sobre outra coisa, que é a questão o senhor tem a palavra, reverendo. Dos destemplados. Eu prefiro usar esse termo destemplado, porque os desigrejados, o cara, é impossível. Ele tá na igreja ou não tá. E às vezes a gente confunde, né, o templo com igreja. Então o fato de não estar no templo não significa que ele não esteja na igreja. E alguns grupos, por N motivos, e ainda eu não concordando, mas entendendo, optam em não estar no templo e se congregar como igreja fora do templo, numa casa. Eu conheço muitos grupos assim, embora acredito, e eles dizem que vivem de forma sadia, mas eu não acredito ser o ideal. Eu acredito que vale a pena o processo lá da Arca de Noé, você tá lá, é o melhor lugar, tem mau cheiro, mas é o lugar mais seguro do mundo, e esse mau cheiro e essas discordâncias é o que faz crescimento, né? Então você abrir mão para estar junto com os iguais, eu acho muito perigoso, acredito que seja muito perigoso isso aí, não seja tão sadio como muita gente pensa. Mas quanto a essa questão que você coloca agora, que sinais de que alguém realmente foi salvo por Cristo. A Bíblia fala que pelo frutos vos conhecereis, pelos frutos vos conhecereis. Embora esteja no plural, e a gente sabe que Gálatas 5 fala do fruto do Espírito, não fica muito distante a gente entender que, uma vez tendo esse Espírito, a manifestação do fruto do Espírito, que tem várias formas, né, que a lista nos apresenta lá em Gálatas, é de forma inevitável de mostrar essa salvação. Jesus fala, a gente usa muito, a gente não deve julgar, mas fala sobre medir. Então, se a vara não tem 1 metro, ela não tem 1 metro, gente. Não vamos julgar a vara. Ela tem 1 metro? Tem 1 metro. Não, se não tem 1 metro, tem 90 centímetros, tem 90 centímetros. O evangelho, nesse ponto, é radical. Claro. E às vezes a gente perde muita da base do evangelho quando a gente mal interpreta a questão do radicalismo. Pensa que é extremismo. Não, radical é inquestionável. O evangelho é radical. É céu e inferno, é sim ou não, é quente e frio, entendeu? É sim, não. O evangelho é radical. O problema é que essa palavra radical foi desgastada e a gente se perdeu. E o sentido dela é raiz, né? Raiz. Tem raiz ou não tem raiz, né? Então, há como se medir? Como se medir, sim. O salvo, ele é salvo e ele tem como mostrar, a Bíblia, Paulo vai falar que as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo. É uma nova criação, é uma nova criatura, é o processo de lagarta para borboleta. É um novo pensar, um novo sentir e um novo agir. Tem mais, eu não posso te julgar, mas eu posso analisar os teus frutos. Claro. E é aí que muito crente se engana, porque a árvore é conhecida pelos frutos e não pelos dons. É bom a gente ressaltar nessa época que a gente vive, que o que realmente diferencia é o cumprimento da palavra. A gente vive uma época de muito culto e pouco cumprimento da Bíblia. Pouca relação prática com a Bíblia. As pessoas têm belas músicas, belas orações, pouca relação prática com a Bíblia. Olha, eu vou ressaltar aqui, quando Jesus fala sobre esse negócio de árvore, né, ele está dizendo que a árvore má, ela também realiza milagres, ela também faz belas orações, ela também evangeliza, ou seja, todas as evidências externas ela tem, tá lá no Sermão da Montanha. Ela tem todas as evidências externas, mas Jesus ainda vai dizer para essas pessoas que vão reconhecer isso, vão dizer assim, olha, nós fizemos em teu nome. Então eles fizeram mesmo, mas Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Porque você não tem uma relação, o coração não está no cumprimento da palavra. Romanos capítulo 8, versículo 16, ele nos traz, o próprio Espírito testifica
com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, há uma ação do Espírito Santo dentro de nós. Ele está agindo, ele está ministrando, ele está dentro de nós e ele que vai nos trazer a confiança, a certeza da nossa salvação. Ficou claro, não é o muito fazer que produzirá em você essa certeza, a não ser que você considere que fazer te produzirá tristeza. Se fizer isso, vai acontecer. Mas o que a Bíblia ensina é que o Espírito Santo testifica. Vamos lembrar, você não faz nada para receber. Você faz porque já recebeu. É uma visão que vai diferenciar a postura que nós vamos ter quanto às nossas obras. A Bíblia diz, o mesmo texto que fala que nós não somos salvos pelas obras, diz que as boas obras acompanham os salvos. Então nós precisamos mostrar com as nossas boas obras. Não é que nós temos que provar para alguém que nós somos salvos pelas nossas obras, mas as nossas obras vão testemunhar a nosso respeito. A ideia é que o testemunho é a imagem da nossa fé, o resultado daquilo que a gente faz. Não como resultado no sentido de uma contabilidade, mas o resultado no sentido do fruto, daquilo que você está produzindo. Então vale a pena essa avaliação e essa análise, fruto da ação do Espírito Santo de Deus em você. Porque se há esse incômodo, se há essa dúvida, quem sabe seja exatamente resultado da ação do Espírito Santo de Deus em você. Há também aqueles que têm dúvida o tempo inteiro. Gente que não tem fé sólida. Ou seja, é baseado no que ouviu hoje, ou vai ouvir amanhã, vou ouvir depois. Nós precisamos de gente que conheça a Bíblia. Gente, já deu tempo de estudar a Bíblia. Se você não estudou, começa a estudar hoje. Nós precisamos de gente que tenha estudado a Bíblia. Não venha me dizer que não deu tempo. Você tá lá, a pessoa já conhece às vezes o evangelho, a igreja, ou tá no meio da nossa comunidade de fé há 200 anos. Nunca leu a Bíblia toda. Não tem o compromisso de ler a Bíblia nem diariamente, semanalmente, pelo menos. Nunca leu um livro da Bíblia inteira, ou pelo menos nunca examinou no sentido de estudar mesmo. Peraí. Não deu tempo. Não deu tempo. Tem gente que já leu vários e vários livros, tem gente que não lê nada, é verdade. Tem gente que tem dificuldade. Mas até aquele que tem de dificuldade recebe o milagre de ter sede da palavra. Quantas pessoas passaram a ler, aprenderam a ler por causa da Bíblia? Foram de uma forma extraordinária alfabetizados pela Bíblia. Nós precisamos de gente que começa a ler e lê de verdade, de maneira séria, como Cristo disse, examinai as Escrituras. Esse é um processo que pela graça de Deus, Deus está realizando em nossas vidas. Pesquisa 93. Você acha que para ser salvo é obrigatório fazer uma oração de confissão pública? 90% dos ouvintes por telefone dizem que não. 87% deles no site também dizem que não. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e ressaltar aqui a importância que os nossos ouvintes deram a esse tema, a participação dos nossos ouvintes aqui pelo Face, pelo WhatsApp. Muito obrigado. Uma temática que mexeu mais com as pessoas do que eu mesmo imaginava, porque em geral outros assuntos têm mais apelo. Quando você fala sobre salvação, muita gente, beleza, tá? Mas muita gente participando. Quero agradecer o carinho e o empenho de todos vocês aqui no nosso debate 93 de hoje. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Olha, outro ouvinte traz aqui uma temática diferente. Ele diz o seguinte: sempre ouvimos de pregadores e em canções que Deus tem vitória para nós. É um tal de receba daqui, receba de lá, mas afinal Deus tem sempre vitória para nós? Como podemos identificar essas vitórias? Porque alguns dizem que as vitórias estão presas e precisam ser liberadas. Sua vitória está presa, libera ali, hein? Por quais razões uma vitória ficaria retida? Aliás, o que fazer para que elas não demorem a ser liberadas? O ouvinte já considerou que é isso mesmo. Nós vamos discutir isso amanhã, gente. E se elas nunca chegarem, como lidar com a frustração? Porque é aquela história, a pessoa diz assim, aí, só vitória? Há quem acredite que se você responder só vitória, você vai ser vitorioso. Então é uma questão de declaração. E outros entendem, não, eu tô numa luta, vitória, apanhei ontem, apanhei hoje, entendeu? Enfim, é pra amanhã, né? Tá bom, então vamos conversar sobre isso da manhã. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Ricardo, muito obrigado, um forte abraço.
Eu que agradeço, JR. É por isso que vem aí vitória na derrota. Aguardem. Muito bem. Reverendo Júnior César, obrigado, meu querido. Vai falar mais, Wes? Só convidar o pessoal. Hoje nós temos o nosso segundo culto do Ministério Craques da Paz, lá na PIB do Recreio, Rua Helena Manela, número 101. Vai estar falando o Magno Alves, jogador do Fluminense, e a nossa querida irmã Léa Mendonça vai estar louvando ao Senhor lá com a gente, 20 horas. Bênção pura. Lá na PIB do Recreio. Maravilha. Reverendo Júnior, obrigado, forte abraço. Obrigado, JR. Um abraço a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto. Eu quero convidar você para nossa série de mensagens, todo domingo às 19 horas, Um Sentido para a Vida. Também visite o nosso site, coelhoneto.org. Deus abençoe a todos. Pastor Marcos Ebeneze, obrigado, um abraço. Muito obrigado, JR. É um prazer estar com todos os debatedores aqui. Eu quero deixar um abraço para o nosso pastor presidente, pastor Sóstenes Silva, e sua esposa, a pastora Maria Cláudia. Um abraço aqui para o meu amigo, pastor Max Cassim. Um abraço para a Priscila e para o Fabinho, eles que gostam muito da Marcela e de você, JR. Obrigado, queridão. Reverendo Jorge Cruz, obrigado, um forte abraço, querido. Obrigado. Você também, forte abraço. Um beijo para dona Mercedes, tá lá. Opa, dona Mercedes, Santa Sogra. Santa Sogra. E os irmãos lá da Zona Oeste também estão ligados aqui. Maravilha. E a Marta que tá aí, né? Tá aí me acompanhando ali. Bênção por isso. Queridos, ontem foi aniversário do nosso querido jornalista Helder. Ficou quietinho, não contou nada pra ninguém. E hoje nós podemos agradecer a Deus juntos pela vida dele. Esse é o nosso objetivo. Hoje também é aniversário do nosso querido Vidal. Tá aí, pelas contas que eu ouvi aqui, parece que tá jovem, né? Completando 73 anos. Ele tem uma irmã que é bem mais nova que ele, deve ter uns 23, 22 no máximo, mas ele tá, enfim, nós vamos orar pelos dois, vamos agradecer, porque são duas pessoas maravilhosas, né? O Helder tá aqui conosco já há algum tempo, não muito tempo, mas tem feito muito bem aqui a nossa equipe, com seu empenho, com seu esforço. Nós agradecemos, Helder, pela sua vida. Você é um jornalista talentoso, que Deus continue a te abençoar e a te usar. O nosso querido Vidal, que alegra as nossas tardes de maneira muito especial já há algum tempo, com a sua habilidade, com a sua facilidade em comunicar, com a sua inteligência e criatividade. Que Deus continue a abençoá-lo cada vez mais. Nós vamos orar por esses irmãos e também vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, pedindo ao pastor Marcos para orar conosco em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse momento que nós passamos aqui, Pai, de edificação para todos. Nesta hora eu te peço uma bênção especial para cada filho teu que está aniversariando. Te peço também, Senhor, que tu esteja, Senhor amado, visitando os enfermos, consolando aqueles que estão passando, Senhor, por período de lutos, Pai. Dá graça, dá força e ajuda, Pai, a passar por esse momento difícil. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.